Segundo o Ministério da Saúde, 34.850 brasileiros perderam as vidas em acidentes de trânsito em 2016. O número é quase 10% menor que o registrado em 2015, mas ainda é expressivo. O Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de mortes no trânsito. Leis mais severas e campanhas como o Maio Amarelo podem tornar mais seguras as vias públicas, mas precisam de um apoio inestimável. O de cada um dos motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Sobre os esforços para fazer um trânsito cidadão, eu converso agora com o professor Davi Duarte Lima, presidente do Instituto de Segurança no Trânsito. Professor, muito obrigado por vir aqui participar do Cidadania. E eu já começo fazendo uma pergunta crucial para esse início de programa. Esses dados que a gente está falando agora, essa redução de 10%, ela é tímida diante do que a gente podia estar fazendo. Por que a gente mata tanta gente no trânsito? Olha, ela é tímida e provavelmente nós temos mais mortos que esses números do Ministério da Saúde. Até porque tem uma rubrica lá nesses dados, né, que é quando o óbito acontece sem se saber se foi intencional ou acidentalmente infligido. Então, é um óbito que se desconhece. Então, são corpos que vão para o IML e aí o médico resolve não colocar se foi homicídio, suicídio ou acidente de trânsito. Provavelmente esses números são maiores, né? Agora, isso acontece basicamente por 3 razões, no caso específico do Brasil. Primeiro, porque a gente não investe em prevenção. E prevenção significa educação para o trânsito, educação é ensinar as pessoas e não só motoristas, mas também pedestres, ciclistas, motociclistas, a reconhecer riscos e agir também de forma a prevenir. A segunda razão é que a nossa engenharia é muito ruim, engenharia do espaço viário. O nosso espaço viário é muito hostil, sabe? Os pedestres não têm travessias, os ciclistas muitas vezes têm que disputar espaço com carro, em velocidades mais altas. O motorista também tem suas dificuldades, né? Muitas vezes falta sinalização, são curvas fechadas. Aliás, às vezes o Estado reconhece a sua própria incompetência dizendo assim, olha, atenção, curva perigosa. Finalmente, como é que o Estado faz uma curva perigosa para o cidadão? Devia fazer uma curva segura, né? Então, e a terceira razão, além da falta de educação, de investimento de educação no trânsito, a falta de uma engenharia boa, né, de um espaço viário seguro, é que a nossa fiscalização também é uma peneira. A gente falha muito na fiscalização. Então, essas são as 3 razões básicas para que a gente tenha números tão grandes, tão superlativos no trânsito. Antes da gente explorar cada um desses 3 pontos que o senhor elencou aqui, professor, vamos mostrar uns dados do Distrito Federal e ver se esses dados até se refletem para o país. A gente tem uns dados de 2017 de acidentes fatais no Distrito Federal. De 2016 para 2017, houve uma queda de 33%, mas como o senhor falou, existe a chance de ser subnotificado, não é? A maioria dos acidentes acontece à noite. As colisões são 39% dos acidentes fatais e a maior parte dos acidentes é envolvendo motociclistas. Esses dados, eles refletem o país inteiro? Em grande parte, sim. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, a mortalidade de motociclistas, os motociclistas já são 40% dos mortos, o que é um absurdo, né? E, assim, no geral, é isso aí. Mas a gente tem também, isso foi de 2016 para 2017, mas infelizmente esse ano a mortalidade voltou a subir. Aqui no Distrito Federal e no Brasil também, pelos dados iniciais que a gente tem. Aproveitando que o senhor falou da questão dos motociclistas, a gente tem também dados sobre casos específicos com motociclistas. A gente vai colocar agora, porque a gente já vai aprofundando essa situação. São 782 ocorrências por dia e da frota nacional, 27%
das motocicletas, as motocicletas, na verdade, compõem 27% da frota nacional e recebem 74% das indenizações pelo DPVAT. A maioria são jovens, né, entre 18 e 34 anos, de acidentes fatais. Mais da metade e com sequelas 54%. Queria que o senhor me falasse um pouquinho por que com os motociclistas a situação é ainda pior. Olha, às vezes uma colisão, o sujeito estando num carro, né? O ocupante de um carro, por exemplo, se ele tiver de cinto de segurança, raramente ele se fere. Aliás, tem um estudo da década do início dos anos 2000, na Europa, com 100 mil colisões. Em todos os veículos abaixo de 100 km por hora que tiveram colisões e que as pessoas estavam usando cinto de segurança, não houve morte, não houve mortos, né? Só que na motocicleta é diferente. Na motocicleta não tem cinto de segurança. Então, por exemplo, quando o indivíduo está sem cinto de segurança no carro e ele é ejetado para fora, né, ele é cuspido para fora do veículo, num capotamento ou numa colisão, ele pode se chocar com árvores, com outras barreiras, enfim, pode ser atropelado depois, né, de veículos que seguem, etc. Né? Então, ele aumenta 500% o risco de morrer quando ele é ejetado para fora. O motociclista já está do lado de fora. Então, isso é um problema sério. Então, com o motociclista, todo acidente é um acidente que causa ferimento, com raríssimas exceções. Um tombo a 20, 30 km por hora, ele já corre risco de quebrar a perna, enfim, de ter lesões um pouco mais sérias. Tanto que os hospitais que atendem casos de urgência e emergência estão cheios de motociclistas que sofreram acidentes. Hermes, em 2016 eu visitei um hospital, o Hospital Central de Recife, que atende a maioria dos acidentados e mortos, e de cada 10 pessoas que estavam no hospital ocupando leitos, 9 eram motociclistas. Quer dizer, isso é uma situação que a gente tem que enfrentar e que a gente fez muito pouco até hoje. E quando eu digo a gente, sociedade, o Estado, né, as campanhas, e o motociclista vai para a rua sem qualquer formação. Eu vou te dar um dado, Hermes, olha, para cada bloco de 1 milhão de motocicletas na Espanha, por exemplo, e se a gente comparar com um bloco de 1 milhão de motocicletas no Brasil, ou seja, a mesma quantidade de motos, as motos do Brasil matam 15 vezes mais. Então tem um problema aí, né? Por que lá, enquanto morre um, aqui morrem para a mesma quantidade de motocicletas, aqui morrem 15? Está faltando formação dos motociclistas? Falta formação. Olha, a formação nossa para o motociclista aqui é absolutamente rudimentar. É rudimentar, é muito ruim. Eu fiz uma pesquisa, isso já tem 10 anos, com motociclistas. Aliás, eu tenho também carteira A, eu parei de pilotar agora, mas já pilotei muito, né? Eu gosto muito de moto. Sem ter sofrido acidentes, espero. Não sofri acidentes, não. Uma vez eu freiei mal, eu estava num retorno, freiei mal com o freio da frente e perdi a dianteira da moto, porque tinha uma areia e tal. E foi uma coisa muito boba e uma pequena distração você se acidenta. Terminei machucando um pouquinho a perna, felizmente nada mais grave. E eu estava a menos de 10 km por hora. Mas os motociclistas têm uma formação muito ruim. Eu fiz, agora voltando à questão da pesquisa, né? Eu fiz essa pesquisa, isso já tem cerca de 10 anos, né, com 400 motociclistas profissionais de Brasília e de Goiânia, que são os motoboys, os popularmente chamados de motoboys, né? A nota média, eu fiz uma provinha com eles sobre técnicas de frenagem, como proceder em questões de chuva, enfim, e até questões práticas mesmo, assim, se um cachorro te atacar ou tentar te atacar, ficar latindo em volta, qual é a atitude, qual é a ação a ser tomada, etc., né? A nota média foi 4,5. Né? A nota média de motociclistas que rodam 10, 12 horas nas cidades. Quer dizer, eles motociclistas profissionais. E eles não conhecem questões básicas. E era questão básica mesmo, de frenagem, de distância de frenagem, e questões práticas. Então, eles tiram a carteira,
mas são completamente despreparados. Aliás, 90% dos motociclistas, desses 400 motociclistas entrevistados, 90% deles disseram que aprenderam a pilotar sozinhos, né? Antes de tirar a carteira, com 15 anos, com 14 anos. Então, quando o indivíduo adquire alguns vícios antes de aprender seriamente quais são os riscos ou as técnicas corretas, ele vai levar esse vício para o resto da vida, é mais difícil corrigir, e aí esses números mostram que a gente está preparando muito mal os motociclistas. Na hora, por exemplo, deles tirarem a carteira, não seria uma hora de barrar essas pessoas com má formação? A gente está sendo indulgente na hora de selecionar os motoristas, motociclistas em geral? Olha, Hermes, eu vou te confessar uma coisa. Eu tirei carteira A, que é a carteira do motociclista, aqui em Brasília. Eu não vou dizer que é uma piada, mas é muito fácil. Até um chimpanzé adestrado conseguiria fazer aquele 8, passar numa rampinha. São coisas muito, muito simples. Aqui em Brasília, né? Agora, só que você sai, você tira, recebe a carteira e vai disputar espaço na rua com caminhões em situações adversas, como chuva, como pilotar à noite, em terrenos não controlados, e onde tem barro, tem terra, tem curva fechada. Então, quer dizer, você sai de uma provinha muito boba, muito trivial, e vai para um ambiente completamente hostil. E aí termina se acidentando. Você não tem preparação. Então, as nossas provas para dar carteira, né, para habilitar motociclistas, são muito ruins. Outro ponto que o senhor apontou no início da entrevista como uma solução para esses números, que a gente precisa realmente diminuir, é a questão da prevenção. E, neste sentido, o Brasil já pelo 5º ano participa da campanha Maio Amarelo. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa campanha que está se disseminando cada vez mais no país e explicasse por que ela é importante e se ela já está dando resultado. Olha, o Maio Amarelo é uma campanha feita capitaneada pelo Observatório da Segurança Viária e que foi abraçada por diversas instituições, né, inclusive o Estado, né, os estados e o governo federal também. Inclusive houve o lançamento aqui em Brasília com a presença do ministro das cidades, onde está o Denatran, né? Então, isso é bom porque traz à tona, lembra as pessoas, olha, o trânsito é importante, né? O trânsito mata muito, o trânsito fere muito, é preciso tomar precauções, é preciso saber circular, exercer esse nosso direito de ir e vir com segurança, né? Hoje, você apresentou os números do Ministério da Saúde, Hermes, mas a gente tem 1 milhão de feridos no trânsito. Olha, eu vou te dar outro dado, né? Ao completar 60 anos no Brasil, de cada 2 homens, 1 terá sido ferido no trânsito nos anos pregressos dele, em algum momento da vida dele. Isso é muito, mas muito mais do que câncer de próstata, por exemplo. Então, ou qualquer outra doença, metade dos homens vão se ferir no trânsito até completar 60 anos de idade. Quer dizer, e o Estado e a nossa sociedade têm fechado os olhos para isso. É um problema seríssimo que custa cerca de 55 a 70 bilhões de reais quando a gente computa custos desde danos materiais, custos hospitalares que vão desde resgate, tratamento e reabilitação, prejuízos com perda de produção, depois danos, custos advocatícios, previdenciários. É um custo enorme que a nossa sociedade arca com isso, e aí a gente fica, o Estado e a sociedade, eu digo, isso não é uma coisa do partido A ou B, não, é o Estado brasileiro tem fechado os olhos, né? E a nossa sociedade tem achado que é acidente, quando na verdade os acidentes não são acidentais. Então esse mês de Maio Amarelo, essa campanha que está no 5º ano, é importantíssima porque chama atenção para essa chaga, para esse holocausto que a sociedade brasileira vive, né? E que é preciso
que a gente se conscientize, que o Estado tome medidas e que a gente passe a combater esse enorme mal que custa, além de custar dinheiro, custa muito às famílias. Imagina uma família que perde o pai, né, perde o arrimo, né, perde filho, é uma dor imensa. Quando a gente fala em números, às vezes as pessoas pensam, nossa, custa isso, tudo custa isso e muito mais, porque é uma dor inominável, é uma dor muito grande das famílias. E porque, mesmo com esse apelo emocional e econômico, a gente não consegue mudar essa cultura da nossa sociedade? Olha, a gente devia imitar onde é que deu certo. A Espanha, por exemplo, a Espanha reduziu, em cerca de 10 anos, reduziu 80% do número de mortos. O que eles fizeram? Né? O que foi feito lá e que a gente pode, digamos assim, tropicalizar, né, trazer para o Brasil e adaptar às nossas condições e aplicar aqui? Eu fiz umas contas, Hermes, aliás, isso já tem algum tempo, né, tem cerca de 5 anos, eu fiz um estudo que a cada real gasto na prevenção, você deixa de gastar R$5 no tratamento, enfim, você deixa de perder R$5 um pouco mais à frente. Ou seja, não há investimento melhor no mundo, né? Então, agora, o que acontece com a nossa sociedade, o nosso Estado? Nós temos uma tradição muito ruim, assim, quase inexistente, de aplicar técnicas, aplicar programas de prevenção. A gente tem um programa de vacinação que deu muito certo no Brasil e a gente tem que fazer isso, a mesma coisa no trânsito aqui. Então, por exemplo, a gente pode copiar o programa, ou grande parte do programa da Espanha, né, que investiu em educação, né? E educação não é uma educação assim, vamos educar para o trânsito. Não, é preciso ter material, é preciso formar quem vai educar. Colocar na sala de aula também, como tema transversal. Isso está no código, Mas não a educação. Está sendo feito. Não faz. Se a gente tirasse o código do papel e levasse para a rua, para a sala de aula, né, para a nossa sociedade, as coisas já iriam melhorar muito. Falando no código, ele está completando 20 anos agora, em 2018. Qual o balanço que o senhor faz? O senhor viu esse código nascer, professor? Ele mudou a cultura, pelo menos um pouco, para melhor? Mudou para melhor em alguns aspectos. Quais? E hoje há 20 anos, a gente não falava em trânsito no Brasil. A gente era uma coisa assim, aconteciam desastres de trânsito e foi acidente. E como eu disse um pouco antes aqui, né, os acidentes não são acidentais. Existem fatores, existem negligências, existem razões para que os acidentes aconteçam. E o código, ele trouxe esse tema à baila. Né? Trouxe para a sociedade, olha, o trânsito é importante. Tanto é que no ano seguinte houve uma redução de cerca de 25% do número de mortos. Depois começou a haver um relaxamento. E os órgãos de trânsito viram o código muito pelo lado da multa. Assim, não é, a primeira coisa é que eu não sou contra a multa, não. Quem errar tem que pagar por isso. Até porque infrações de alto risco são essas infrações que levam, que retroalimentam esses números terríveis que a gente tem. Mas não basta só multar, não é, professor? O trânsito não se resolve com multa. Se resolve com educação, se resolve com engenharia, criar mesmo um espaço seguro para que as pessoas circulem, né? Então, os órgãos de trânsito, isso é o lado negativo do código, viram o código muito como, eu diria assim, como uma forma de arrecadar e tudo. E, na verdade, a multa é importante, é um fator de coibir comportamentos inadequados no trânsito, mas é muito pouco para resolver os nossos problemas. E a prova é que, desde a implantação do código até hoje, a mortalidade e a violência no trânsito aumentou 50%. Professor, isso o senhor já deixou claro, a gente como sociedade foca muito só nas pessoas que estão no trânsito, está esquecendo um pouco do papel do Estado. Uhum. O que o Estado tem que fazer para tentar
ajudar a reduzir esses números? Poxa, se no primeiro ano de vigência do novo código, em 98, a redução foi de 25%, se o Estado estivesse participando de uma maneira melhor, como a gente conseguiria manter essa redução, chegar a esse exemplo positivo da Espanha? Olha, o Estado tem que ser protagonista, porque afinal é o Estado que fiscaliza, é o Estado que faz as ruas, avenidas, estradas, é o Estado que coloca as placas, é o Estado que faz a regulamentação de tudo, né? Como é que as pessoas devem circular. Inclusive é o Estado, e compreendido aqui também como poder legislativo, que faz as leis. O Estado faz as leis. Só que o Estado tem abandonado o seu protagonismo. Aqui não vai nenhuma acusação a ninguém, mas, por exemplo, o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, não tem qualquer ou tem muito pouca influência no que acontece no trânsito do Brasil. Os DETRANs, os órgãos de trânsito em geral, não são protagonistas assim de educar, de ir nas escolas, de reorientar, assim, de avaliar, de ter boas estatísticas. Tem focado mais nas multas, né, e na punição do que na orientação, prevenção e educação. Exatamente. O Estado precisa ser mais protagonista em todas as questões de trânsito, porque ele é o grande responsável, de um lado, ele é o que tem os instrumentos na mão para reduzir os acidentes de trânsito, né? E, por outro lado, ele é o grande beneficiário também. Beneficiário porque quando uma pessoa deixa de morrer, né, quando uma pessoa não morre, ou se salvam as vidas, né, ele deixa de pagar INSS, enfim, as pensões, né? E a pessoa continua produzindo. Né? E os ferimentos, que custam uma enormidade, o número de feridos, né? O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, né? Que arcam com tudo isso. Então, o Estado precisa ser protagonista para que a gente consiga resolver esse grande problema. Em 2018, a gente completa também 10 anos de lei seca, e essa lei provocou uma polêmica quando surgiu em 2008. Queria que o senhor fizesse um balanço. Ela mudou para melhor a nossa cultura? Mudou. A lei seca tem algumas imperfeições, eu conheço, e tenho inclusive debatido com o grande protagonista da lei seca, né? O deputado Hugo Leal. E ele é um sujeito, uma pessoa realmente comprometida com a segurança do trânsito, né? Agora, a lei seca pode ser aperfeiçoada. Assim, a gente pode copiar um pouco do que é na Europa, ter níveis, porque você não pode punir uma pessoa que toma uma cervejinha, o que está errado, de uma pessoa que está completamente embriagada. Então, é preciso ter níveis, ter um escalonamento para isso. Agora, o balanço é muito, muito positivo. A gente tem até uns números aqui, vamos mostrar aqui, de multas por embriaguez em 4 meses de 2016 e em 4 meses de 2017. Olha que interessante, professor. Esse é Brasil. Esse é Brasil. 4.449 multas nos primeiros 4 meses de 2016 e o número aumentou em 2017. 6.864. A minha pergunta é, esse aumento é porque a lei ela endureceu nos últimos anos? Ela endureceu nesse estágio ou as pessoas realmente voltaram a beber e dirigir? Eu não acredito. Olha, a impressão que eu tenho, não tenho pesquisa sobre isso, pesquisa científica, uma amostra bem delineada e tudo, mas eu tenho amigos e tenho conversado com muitas pessoas que deixaram de dirigir, pegam um táxi ou um veículo de aplicativo, ou alguém deixa de beber quando se vai para uma festa, etc. O amigo da vez, né? O amigo da vez. Então, a redução do número de pessoas que bebem e dirigem é sensível, pelo menos no meu meio social, tem sido bastante significativa. Agora, é importante dizer o seguinte, a nossa fiscalização é uma peneira. Em 2015, eu fiz uma pesquisa aqui no Distrito Federal, só Distrito Federal, né? E para cada, na época, né, essa pesquisa foi com 3.000 e... não me lembro exatamente os números, desculpa. Mas pouco mais de 3.000 pessoas. Pouco mais de 3.000 pessoas, né? E de cada, ou seja, de cada
100 pessoas que bebiam, naquela pesquisa, né, que bebiam e dirigiam, né, apenas eram 10 que haviam mudado, na época, o comportamento, né? E a outra coisa, quando eu fiz a expansão da amostra, né, para todo o Distrito Federal, a gente descobre um dado muito preocupante, né, que é o seguinte: cada fim de semana aqui no Distrito Federal, 180 mil pessoas, para quem é de fora, o Distrito Federal tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, cerca de 180 mil condutores bebiam e dirigiam, naquela pesquisa lá de 2015. Tá? E no ano todo, o Detran e as polícias militares e polícia rodoviária daqui do Distrito Federal haviam flagrado cerca de 10 mil pessoas, no ano todo. Ou seja, a nossa fiscalização é uma peneira, é muito falha. Está aquém da necessidade. Muito. E é preciso, essa coisa de, Hermes, assim, se beber, não dirija. É preciso esclarecer as pessoas, é preciso esclarecer 3 coisas. Primeiro, quem bebe e dirige reduz os reflexos e reage mais lentamente. E reagir mais lentamente a uma situação de risco qualquer significa atropelar alguém, enfim, furar sinal vermelho, ter um acidente sério. Pode significar isso. A segunda coisa é que quem bebe e dirige, né, muda o comportamento. Quem bebe muda o comportamento. Às vezes se torna um motorista mais agressivo. Exatamente. Então é preciso explicar isso para a população. E uma terceira coisa que precisa ser bem explicada é o seguinte: o sujeito bebeu. Quanto tempo depois ele pode voltar a dirigir? Eu tomei uma cerveja, eu tenho que esperar um dia, 1 hora ou 1 semana, né? Eu tomei uma garrafa de vinho. E a gente não tem feito isso para esclarecer a população. Uma última pergunta, rapidinho, que a gente está quase sem tempo. A gente tem aqui uma arte mostrando a questão da desatenção no trânsito, principalmente quando a pessoa está usando o telefone. São 5 segundos para discar um número, mas tem gente até que manda mensagem. Como mudar essa realidade de desatenção com essas tecnologias de smartphone que, poxa, a gente vê tanto no trânsito, a pessoa dirigindo e teclando? O que fazer? Tem que sensibilizar as pessoas. Tem que mostrar, por exemplo, que a 60 km por hora, se ela olha a cada segundo, a 60 km por hora, o carro percorre 17 metros. 5 segundos significa aproximadamente 80 metros que a pessoa está discando ali ou digitando e está andando quase 100 metros às cegas. Isso realmente é como se alguém tapasse nossos olhos e a gente continuasse dirigindo na estrada ou na cidade. É inadmissível. É preciso, de um lado, sensibilização e, de outro lado, conscientização e punição também para aqueles que continuam com esses maus hábitos. Professor Davi Duarte Lima, muito obrigado pela entrevista. Pena, o assunto não se esgota, mas a gente, noutra oportunidade, volta para conversar mais, até para ajudar a esclarecer e a educar a nossa população e, lógico, o Estado brasileiro também ficar atento ao papel dele, né? Claro, Hermes. Obrigado pela oportunidade. Nosso programa de hoje foi sobre segurança no trânsito. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, o endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.